Olá, boa noite a todos que acompanham mais uma rodada de lives, transmitida simultaneamente pela minha página pessoal, Bill Luiz Jornalista, e também pela página JNA Notícias. Hoje, o nosso entrevistado, nosso convidado, ele é deputado estadual, é o deputado Ulisses Moraes. Ele é o mais jovem deputado dessa legislatura, com apenas 30 anos, foi eleito com 28. E ele é o representante aqui no estado de Mato Grosso do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, que é um movimento que ganhou as ruas aí lá em meados de 2015, 2016, e levou um dos influenciadores que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma. E Ulisses, em particular, enquanto advogado à época, protocolou também um pedido lá no Congresso Nacional de impeachment. Então, gostaria de dar boa noite para o deputado Ulisses e para ele fazer as suas apresentações e as suas considerações iniciais. Boa noite, deputado. Boa noite, Bill. É um prazer estar com você aqui, poder mostrar um pouquinho das nossas ideias, poder falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo na Assembleia Legislativa. Já fez aí uma pequena apresentação, mas a gente tem muito mais ainda aí para falar e abordar com a galera aí. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado. Deputado, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a perspectiva aí da renovação política. Você que é um jovem e enfrentou aí as dificuldades que todo iniciante na política tem, principalmente um jovem que não contou com dinheiro ou estrutura para fazer campanha, e também da sua linha de atuação, de forma bem resumida, do projeto Embaixadores, da forma que você vem trabalhando com os processos seletivos para contratar os seus assessores, e também o porquê você é o deputado mais econômico aí da Assembleia. Bom, a trajetória foi uma trajetória bem difícil, né? A gente sabe que fazer campanha hoje não é uma coisa muito simples, exige dinheiro, dedicação, às vezes alguns relacionamentos. Isso no modelo tradicional, né? Eu gosto de falar que existe um modelo tradicional e existe um modelo novo. E logo quando eu resolvi ser candidato, o que não faltaram foram pessoas para tentar me desestimular, dizendo exatamente essas coisas que são do modelo tradicional. Ou seja, Ulisses, você vai mesmo tentar, você não tem dinheiro, você não tem nenhum parente na política, quem que vai ser seu padrinho? Né? Você não tem ninguém. Você tem certeza aí que você vai ser candidato? Você tem certeza que você quer isso mesmo? Esquece, você não tem chance. Então, essa foi a primeira coisa que eles passaram a falar. Cara, você não tem chance nenhuma. Você não tem dinheiro, você não tem padrinho político. Você vai fazer como essa campanha? Então, foi quando a gente resolveu, falou, quer saber de uma coisa? Eu acho que tudo é possível. Então, aí já fica até uma primeira dica para a galera que está querendo entrar, que quer mudar, que quer fazer diferente. Cara, o primeiro requisito é acreditar, viu? Você é o inimigo de você mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que ter é fé, acreditar. Se nem você acreditar em você, esquece. Não vai conseguir nada, não vai chegar a lugar nenhum. Então, Bacana. eu acreditava que dava para fazer de um modelo diferente, de uma forma diferente, sem gastar muito, sem ter padrinho político e sem contratar cabo eleitoral. Nós não contratamos cabo eleitoral. Então, a gente começou a campanha dessa forma, com muita gente desacreditando, mas a gente com fé de que era possível. E acabamos fazendo a campanha mais barata da história do estado de Mato Grosso. Nós gastamos praticamente quase nada, perto do que outras pessoas gastaram, dos outros candidatos gastaram. E nós tivemos votos em 132 municípios, sem quase sair de Cuiabá. Eu não me lembro se eu viajei para 4 ou 5 municípios na época. E nós tivemos voto em 132. Faltaram 9 só dentro do estado de Mato Grosso para ser votado no estado inteiro. Tudo isso graças à força da internet, graças à força desse novo meio de comunicação social, das mídias sociais, das redes sociais. Então, isso é muito importante. E com propostas ousadas. Eu acho que é outro ponto que a gente tem que sempre abordar também. Não adianta a gente, eu sou candidato, eu quero ser político, eu quero ajudar a sociedade. Tá, mas você vai fazer o que de diferente? O que é que você vai mudar? Você vai continuar igual todo mundo?
Ah, não, Ulisses, eu tenho uma proposta ousada, eu acho que dá para fazer diferente. Então, você tem que vir para fazer diferente. E aí entra esse ponto que você acabou de falar. Hoje eu sou o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa, mas não é mais econômico, é muito mais econômico. Nós economizamos praticamente quase tudo. Em um ano de mandato, foram mais de 2 milhões de reais economizados. Nunca na história, e nem dos que estão no mandato, chegaram nem perto disso. Então, esse é um ponto. A gente vem para quebrar paradigma, a gente promete que vai fazer isso e faz. Então, isso é um reflexo do modelo novo de política, da nova política que eu gosto de classificar. Bacana, deputado. Apresentação e contextualização feita. Vamos entrar então agora para o nosso bate-papo de fato. Na última semana, circulou um vídeo por todos os grupos do WhatsApp, também no Facebook, sobre um suposto depósito de materiais, insumos, EPIs e também equipamentos hospitalares que estariam armazenados num ginásio aí no município de Cuiabá. Então, a partir disso, você iniciou aí uma fiscalização em loco que culminou, além de encontrar esses EPIs e insumos, numa segunda fiscalização, o senhor encontrou também respiradores e outros equipamentos, e no segundo momento foi impedido de entrar nesse local pela segurança e também pelo secretário de Estado. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa ação e quais medidas vocês estão tomando, enquanto parlamentares, para esclarecer esses fatos. Perfeito, Bill. Bom, na semana passada, eu acho que todo mundo aqui que tem o WhatsApp, né, recebeu as fotos do ginásio e aquele monte de material hospitalar, né, de equipamentos hospitalares armazenados no ginásio AECIM Tocantins. Após essas imagens virem à tona, nós fomos lá em loco verificar o que efetivamente tinha dentro daquele local. Chegando no AECIM Tocantins, nós verificamos que realmente tinham todos aqueles equipamentos hospitalares lá armazenados. E justificaram que seria para equipar os hospitais. Enfim, tinha muito material hospitalar equipado, parado lá. E nós pudemos atestar isso e fizemos requerimentos ali já. Né? Já deixamos os requerimentos prontos para o AECIM Tocantins, para saber entrada, saída, quando chegou, para quais hospitais foram enviados. Isso já dentro da prerrogativa parlamentar, os requerimentos de informação. Quanto custou. Então, tudo isso nós fizemos no AECIM Tocantins. A polêmica maior foi quando nós saímos do AECIM e resolvemos ir fiscalizar com outro depósito. Para quem não sabe, quem está assistindo a live agora e não conhece, não tem visto nosso trabalho, eu tenho fiscalizado hospitais. Já estive em hospitais em Sinop, já estive em hospitais em Rondonópolis, já estive em hospital em Campo Novo Parecis, fui em todos os hospitais de Cuiabá e estamos tentando ir cada vez mais nos hospitais do estado de Mato Grosso fiscalizando por conta dessa pandemia. E a gente tem inúmeras denúncias de falta de EPI, falta de equipamento hospitalar e várias outras coisas. Aqui em Cuiabá, por exemplo, nem colchão adequado tinha em uma das fiscalizações que a gente foi nos repousos de UTI. E lá nessa fiscalização, por exemplo, dentro do AECIM Tocantins, estava cheio desse colchão, que é o colchão apropriado. Ou seja, será que está faltando uma comunicação ou será que está tendo uma briga política entre os municípios e o governo do estado, que esses materiais não estão indo para os hospitais daqui? Esse é um primeiro ponto. O AECIM Tocantins realmente estava cheio de equipamentos hospitalares. Outro segundo momento, aí ali no AECIM Tocantins ainda, o secretário gravou, né? Vamos só fazendo a cronologia, isso no dia 25, na quinta-feira. O secretário, naquele dia, 11 horas da manhã, após os vídeos terem circulado, deu uma declaração extremamente agressiva, dizendo que a população estava mentindo, chamou um monte de gente de vagabundo, aquela coisa toda, dizendo que ali que o Estado, todos os respiradores do Estado já estavam equipados em hospitais. Então, que era uma mentira, que haviam espalhado e tudo mais. Fez lá aquela declaração muito agressiva. No mesmo dia, após a declaração do secretário de Saúde, eu saí do ginásio AECIM, eu até estava lá com outros colegas deputados naquele momento. Lá no AECIM estava o doutor João, que é deputado, estava o Chuchu, que é deputado, estava o Paulo Araújo, que é deputado,
Quem mais estava deputado ali naquele momento? Eu não me relembro aqui, mas tinham outros deputados ali naquele momento que foram no OE5. Alguns deles eu falei assim, olha, estou indo em outro depósito. Alguém quer me acompanhar? Ah, não, um tinha um compromisso, o outro tinha não sei o quê. Enfim, não quiseram me acompanhar naquele outro depósito. No outro depósito, na hora que eu cheguei lá, eles tentaram barrar também, no primeiro momento, falando que eu não podia, que isso e aquilo. Aí nós insistimos bastante, falamos com a secretária que se fôssemos impedidos, teríamos que ir todo para a delegacia, porque eles estavam buscando um direito de fiscalização. Enfim, conseguimos entrar. E aí entrei eu sozinho com a minha equipe para fiscalizar esse outro depósito. Lá nesse outro depósito, eu encontrei EPI pra caramba, muito EPI, e encontrei respirador. Isso, respirador, que é a grande polêmica. Tinham 10 respiradores lá nesse local. E EPI, tinha EPI que estava armazenado desde abril. Que tinham caixas lá com previsão de chegada, ou seja, que já haviam chego lá em abril. E tinham também respiradores. Esses respiradores haviam chego na segunda-feira em Cuiabá. E na terça-feira, chegaram 20 respiradores do Ministério da Saúde em Cuiabá na segunda-feira. Na terça-feira mesmo, mandaram 10 para Rondonópolis. Só que os outros de Cuiabá ficaram até sexta-feira parados. Literalmente parados. Aí a gente não sabe, a gente quer descobrir se isso é alguma briga política com o prefeito da capital aqui e o governador, eles sempre se bicam. Então a gente não sabe se essa saúde de Cuiabá está sendo prejudicada por conta de uma briga política. Porque só de segunda até sexta-feira, que foi esse período que os respiradores ficaram parados, estamos falando de 10 respiradores. Morreram 110 pessoas. E muitas dessas pessoas, que a gente pode ver aí, acabei de abrir uma matéria, inclusive, com a fila de espera de leito de mais de 70 pessoas hoje, precisando de UTI. Se nós temos mais 10 leitos, então 10 pessoas que a gente poderia estar salvando nesse período. Então, essa ineficiência que a gente quis comprovar e conseguiu mostrar, inclusive tem um documento, né, que foi emitido na sexta-feira, que foi quando eu fui lá novamente, um documento emitido pelo próprio governo do estado, que comprova, que atesta que os respiradores estavam lá até quinta-feira e que só saíram de lá sexta-feira pela manhã. Deputado, o senhor cita aí que encontrou uma quantia considerável de EPIs. E nas suas fiscalizações, seja em Sinop, Rondonópolis ou demais hospitais, inclusive em Cuiabá, uma das reclamações que você encontrou por parte dos profissionais da área da saúde é exatamente a falta de EPIs. Inclusive, isso causou até certo atrito entre o senhor e o governador, que falou que você era um moleque mimado, e você rebateu falando que quem era ele, aquela coisa. Então, na verdade, ficou provado que quem estava mentindo era o governador. Com toda certeza. Né? Naquele momento, por exemplo, uma das fiscalizações que fiz foi no Hospital Santa Casa, né? Aqui em Cuiabá. E nós entramos na UTI, depois que você sai da UTI, primeiro na entrada da UTI. Na entrada da UTI, a sala de paramentação, onde você veste toda a roupa, já é uma nojeira. Já é uma porqueira totalmente inadequada. Mas ali tudo bem, ali você ainda vai entrar, né? E depois tem a sala de desparamentação, que eles falam que é o principal momento, é a desparamentação, porque é o momento onde você mais corre risco de contaminação. Então, você tem toda uma forma de tirar a roupa, literalmente de tirar, desparamentar, né? Então, a hora que falaram assim, olha, isso aqui é o pior momento de contaminação. Então, você já fica preocupado. Eu já fui tirando aquele trem, tudo meio desengonçado ali. Tirei aquilo, a primeira coisa que eu fui atrás, falei, cara, preciso de lavar a mão, lavar braço, pedir álcool em gel, sabonete, cadê isso? E fui no banheiro da sala de experimentação. Rapaz, o banheiro não tinha nada. Nada. Não tinha álcool em gel, não tinha sabonete, não tinha nem papel. Literalmente nada. Não tinha. Na sala de experimentação não tinha um local adequado para você jogar as roupas ficavam no chão. Ou seja, provavelmente alguém ali depois da limpeza, ou sei lá, quem for trabalhar depois, vai pegar aquilo ali, ou seja, vai se contaminar. Então, totalmente inadequado. E aí a gente vai num depósito e tem álcool em gel para danar. Tem um monte de álcool em gel lá estocado desde abril.
Ô, deputado, uma outra questão que a gente gostaria de falar ainda sobre a pandemia. Infelizmente, o estado de Mato Grosso passa de 500 mortes, muitas famílias enlutadas. Por outro lado, muitos malandros, ladrões e corruptos têm feito a festa. Exemplo aí é uma série de fraudes em licitações Brasil afora e não diferente também aqui no nosso estado de Mato Grosso. Como, por exemplo, cito o caso de Rondonópolis, que foi um alerta feito através do seu gabinete, onde, vamos dizer assim, lá aconteceu a farra do papel higiênico, né? Fala um pouco sobre essas fraudes e licitações e como o senhor vê essa questão, principalmente nesse momento que estamos numa situação de calamidade e que os gestores municipais não precisam fazer licitações para aquisição de bens ou para fazer obras, enfim. Infelizmente, assim, a decretação do estado de calamidade, ao mesmo tempo que ela é necessária por conta do momento que a gente vive, então a gente acaba não tendo muito tempo, né? Então, assim, as decisões têm que ser tomadas rápidas, as compras têm que ser feitas rápidas. Nós sabemos que uma licitação é extremamente burocrática, demora, tem custo. Então, assim, o estado de calamidade, ele dá essa carta branca e, infelizmente, nós não temos gestores, talvez, capacitados para ter essa carta branca, né? É o que a gente tem visto aí a nível de Brasil, muitos já sofrendo operações, muitos aí já sendo afastados, muitos aí, literalmente, provavelmente essa pandemia eu acho que vai ser uma nova Copa do Mundo, né? Vão ter aí operações a rodo depois, por conta de superfaturamento, por conta de itens desnecessários, por conta de muito desvio, né? Aqui na capital nós podemos citar aí aquele drone, né, que foi uma coisa totalmente absurda, e aí para o interior do estado nós temos o papel higiênico em Rondonópolis. A história do papel higiênico, Bill, foi muito interessante, porque a hora que a gente viu a quantidade e os valores, né, na época eram 700 mil reais, 700 e poucos mil reais, quase 800 mil reais, para a compra de papel toalha e papel higiênico. E aí fui ler a justificativa era Covid. Eu até sei, viu, que parece que um dos sintomas aí talvez é uma diarreia do Covid e tal. O pessoal fala que às vezes passa mal. Mas, na hora que eu olhei a quantidade, falei, cara, isso aqui é muito papel higiênico. Vai ter que ter muita diarreia para usar tudo isso de papel higiênico. Até porque na justificativa, ela citava que aquela quantidade, porque ela usou a dispensa do Covid, aquela quantidade era para ser utilizada em 3 meses. Aí eu fui verificar, falei, não é possível que ela vai usar tudo isso de rolo de papel higiênico em 3 meses. E outra coisa que causou estranheza foi que o local onde foram comprados papel higiênico era uma papelaria. Eu nunca fui comprar papel higiênico em papelaria, não sei nem se vende, vou ser muito sincero. Mas geralmente eu compro no mercado, na papelaria, nunca fui lá para comprar papel higiênico, com todo respeito. Então, isso causou estranheza. Então, na época, nós gravamos um vídeo informando essa situação, mostrando, e a gente ficou sabendo que logo após o vídeo que nós gravamos, um órgão específico do Tribunal de Contas encaminhou algumas notificações para lá, tentou cancelar, enfim, parece que até suspendeu parte dessa compra que havia sido feita. E aí, logo depois, a secretária de Saúde veio me responder. A secretária de Saúde do município de Rondonópolis veio me responder, foi, inclusive, muito agressiva comigo, me ofendeu, sendo que eu não conhecia a realidade de Rondonópolis, e ela confessou no vídeo que Rondonópolis, no ano passado inteiro, havia consumido aquela quantidade exata, praticamente, daquela compra que ela tinha feito para os 3 meses. Quando ela fez isso, nós fizemos a denúncia no Ministério Público. Apresentamos a denúncia no Ministério Público com a fala dela. Ela falou, peraí, como é que ela está agora usando uma dispensa de licitação para comprar papel higiênico para o ano inteiro? Porque ela não comprou já o específico só para o momento da pandemia, aí, que seriam 3 meses, 4 meses, a gente não sabe quanto tempo em tese vai durar, mas teria que fazer essas compras dentro desse momento. E outra, não precisava fazer tanta compra rápida assim, até porque ela está dentro do período de calamidade, ela pode ir fazendo as compras conforme a demanda. Então, e aí, questionada, a gente fez essa denúncia e passou um tempo eles ainda xingando a gente, ofendendo a gente, dizendo que a gente era irresponsável. Aí, na semana retrasada, agora, a Polícia Civil, juntamente com
esse órgão do Tribunal de Contas, juntamente aí com o Ministério Público, fizeram uma operação e essa secretária está afastada do cargo, acusada aí de algumas coisas que o Ministério Público, entre outros aí, imputaram a ela por conta desse episódio do papel higiênico. E aí parece, então, que a gente estava certo, né? Como alguns fazem, parece que o moleque estava certo. Ô, deputado, uma outra questão que tem sido ponto de conflito entre o senhor e o governador Mauro Mendes é as constantes matérias que ele tem enviado para a Assembleia, propondo criar novos cargos, aumentar impostos, principalmente penalizando o agro. Você tem sido tem batido duro contra o aumento de impostos e também numa situação que o governador quis taxar até o sol. Então eu queria que você falasse sobre esses conflitos aí e a postura do governador em momento de pandemia querer sempre aumentar os impostos e criar novos cargos, como o projeto que ele mandou essa semana, criando novos jetons, enfim. Nós temos aqui, desde o início do mandato, o Mauro, que se vendeu como um empresário, que colocou lá em seu plano de governo, inclusive, de que o objetivo dele era facilitar a máquina pública, que o objetivo dele era reduzir tributos. O Mauro vem fazendo exatamente o contrário. Desde que o Mauro Mendes entrou, em janeiro do ano passado, ele aumentou a carga tributária para o agronegócio, fez modificações no FETAB, aumentou aí a carga tributária para o agronegócio já no início do seu mandato, isso em janeiro. Quem eram os deputados ainda nem era a nova legislatura, porque nós assumimos em fevereiro, 1º de fevereiro, mas em janeiro ele já fez uma devassa com o agro. No decorrer do ano, ele mandou para a Assembleia Legislativa uma reforma tributária, também aumentando a carga tributária para o comércio, para a indústria, para o agro de novo, criou aí várias coisas e aumentou muito. Chegaram aí alguns segmentos, podemos citar o segmento, por exemplo, do material de construção, tiveram incrementos em alguns produtos de 80%. Isso no ano passado ainda. E nesse ano, parece sim que todos os meses ele acha alguém que está com um salário defasado e que quer aumentar alguma coisinha. Então, só nesse ano, teve aumento, teve criação de verba indenizatória para os secretários de Estado. Então, para todos os secretários de Estado, ele estava criando lá uma verba indenizatória de mais de 10 mil reais para os secretários de Estado. Todos os meses, praticamente, ele envia mensagens de jetons. O que são jetons? Jetons é como se fosse uma diária por produtividade ou por presença de determinados conselhos. Então, o que eles fazem? Eles pegam alguns secretários e colocam eles nesses conselhos ou pessoas mais próximas nesses conselhos. E agora, por último, que foi o último debate, que ele falava que não era aumento, ele aumentou literalmente o salário do presidente das autarquias, do presidente das fundações e do reitor. Mas isso aqui ele dobrou. Eram salários de 9 mil reais que foram para 18 mil reais. E, além disso, ele aumentou a remuneração, que eram as gratificações, das funções de confiança, que aumentaram aí, que recebiam aí algo em torno de 6 mil de gratificação, passaram a receber 12 mil de gratificação. Então, Ulisses, mais de quantas pessoas esse ponto das gratificações? Nós estamos falando de mais de 1.700 funcionários que são funções de confiança. Ou seja, quem que é a função de confiança? É quem é concursado e que ocupa posição de confiança do governador. Ou seja, você já tem o seu salário de concurso e você ainda recebe uma gratificação por assumir determinado cargo de chefia. Só que quem define, quem indica, é o governador. Então, na verdade, ele está pegando todos os amigos dele, todos os próximos dele, todos os apadrinhados, todos os apaniguados dele, e está aumentando as remunerações toda hora, literalmente toda hora. Até agora, no meio da pandemia, ele mandou semana passada um desses projetos,
também criando jeton para conselho aí por produtividade, por análise de processo. Ou seja, o cara já tinha um salário e ele ainda ia ganhar um plus para fazer o que é o trabalho dele, que ele já recebe por salário. Ô, deputado, uma outra situação, uma indicação que o senhor fez aos 141 municípios, inclusive aqui endereçada ao prefeito de Juíno, prefeito Altir, e ao presidente da Câmara, Eduardo, para que os municípios, você já mandou, na verdade, a lei pré-formatada, para que os municípios implantassem a lei da liberdade econômica, seguindo os moldes da lei federal, que ela seria implantada, através da sua indicação, aos moldes municipais. Ao que tudo indica, essa lei não foi implantada e eu acredito que o senhor sequer teve um retorno por parte tanto da Câmara quanto da Prefeitura Municipal. Fala um pouco sobre o que representa essa lei da liberdade econômica e no que ela pode alavancar, principalmente a economia do município, no momento de dificuldade, fragilidade, como nós vivemos agora na pandemia. A lei de liberdade econômica, hoje ela é nacional e nós estadualizamos ela. Nós temos um projeto que está em tramitação na Assembleia Legislativa, que nós estadualizamos essa lei, e nós fizemos o pré-projeto para os municípios e deixamos pronto. Por que isso? Por conta dessa questão do pacto federativo, que deve ser respeitado em determinadas situações, apesar de que a lei federal é muito clara, já deveria ser aplicada para aquelas atividades, independentemente de legislações estaduais ou municipais. Mas, infelizmente, prefeitos de algumas cidades, inclusive o governador do estado, acham que eles são soberanos em várias coisas e, às vezes, eles acabam por não respeitar legislações federais. Então, o que a gente fez? Nós vamos fazer o seguinte, já faz essa lei, já deixa essa lei pronta, acrescenta algumas coisas, porque ela traz uma coisa muito, muito positiva dentro dessa lei federal. Ela permite que os gestores estaduais e municipais acrescentem atividades. Então, essa lei de liberdade econômica, o que é? Primeiro, ela desburocratiza a economia. Ela libera autorizações prévias para funcionamento. Ou seja, chega de alvará, chega dessas coisinhas. Pô, o que eu tenho que pedir para o poder público para começar a trabalhar? Por que eu não posso trabalhar antes? Por que eu tenho que ir lá pedir uma autorização para abrir uma coisa? Por que eu não posso começar a ganhar meu dinheiro? O que o Estado vai me ajudar? Não, muito pelo contrário. O Estado, a maior parte das vezes, atrapalha. Então, deixa eu começar o meu negócio, e aí depois, se o Estado quiser ver, tiver alguma coisa irregular, tudo bem. Mas deixa eu começar o meu negócio. O problema é que o Estado quer que você vá lá antes, peça autorização para você começar. E às vezes o negócio é tão pequeno, às vezes o período para você receber, ganhar e dar certo aquele negócio é tão curto que só de você tentar dar entrada em alguma coisa, você já perdeu o prazo. Ou seja, por conta da burocracia estatal, você já perdeu a motivação, você já perdeu o dinheiro, enfim. E sem contar que isso estimula o crescimento. Nós podemos citar aí alguns municípios do Rio Grande do Sul, onde aplicaram essa lei, que é a maior preocupação dos gestores é perder a arrecadação. Eles falam assim, pô, vamos perder a arrecadação. Não, muito pelo contrário. Esteio perdeu a arrecadação nos primeiros 4 meses, mas depois a curva foi para cima, porque várias outras pessoas começaram a abrir negócios e aí a arrecadação indireta aumentou. Porque você vai estar gerando mercado, você vai estar circulando mercadoria, você vai estar gerando riqueza, você vai estar gerando literalmente trabalho, ou seja, a economia vai estar girando, você vai estar gerando novos pagadores de impostos e outras formas de arrecadação. Então, os gestores que enxergarem por este lado vão se dar bem. Os que enxergarem só naquela visão curta, né, que eu gosto de falar assim, que alguns gestores têm visão de cavalo de charrete. Não adianta, o cara não consegue olhar para os lados. Ele vai em frente aqui, ele bota a testa dentro lá e ele não enxerga mais nada. Então, ele só consegue enxergar a arrecadação de imposto se ele mandar um boleto para sua casa. Ele não consegue imaginar a arrecadação de tributo indireta, da economia crescendo, dos empregos diminuindo, das pessoas comprando. Então, ela vem justamente para isso. Esse pré-projeto nós mandamos pronto, para não ter desculpa, né, que alguns iam falar assim, pô, a gente não tem a assessoria técnica que os deputados têm, a gente não tem aí, talvez, os fundamentos. Então, assim, nós fizemos um modelo pronto e mandamos para os 141 municípios. Até o momento, se eu não me engano, 5 ou 6 municípios só fizeram, tá?
Os outros, todos, não fizeram sob essa justificativa de que perderiam a arrecadação. E o mais engraçado, teve um município, Campos de Júlio, nós fizemos uma audiência pública lá. Os vereadores solicitaram sair de Cuiabá, fomos a Campos de Júlio fazer audiência pública, porque que a procuradora não tinha nenhum. Eles estão tão interessados no projeto, que nem a procuradora e nem o prefeito foi na audiência. Menosprezaram a presença nossa, que a pessoa não quer nem ir lá. Pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui. A internet do deputado Ulisses caiu, então vou mandar mensagem para ele se conectar de novo, para a gente voltar aqui com a nossa live. Estávamos falando exatamente sobre a questão do projeto de liberdade econômica. Tá me ouvindo? Desconecta e conecta de novo aí, tá bem ruim a sua internet. Eu acho que a sua internet tá caindo, não sei. Desconecta e conecta de novo aí. Falávamos sobre a Lei da Liberdade Econômica, que foi um projeto já pré-formatado, que ele enviou inclusive aqui para a Câmara de Juína, tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura, para o Prefeito Municipal, para que se adequasse aos moldes municipais a lei federal que já existe, já está em vigor, da liberdade econômica. Ao que tudo indica, até hoje, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo simplesmente ignoraram esse projeto que já veio pronto, né? E não foi apresentado. Ele falava, enquanto a internet caiu, que alguns municípios, ele chegou a fazer audiências públicas para discutir esse tema. Ele está voltando aí? Voltou? Ainda não. Está conectando agora. Aguardando, o deputado está conectando de novo para a gente continuar falando sobre esse tema, que é um tema muito importante, que é a liberdade econômica, principalmente nos municípios. Voltou aí? Tá ok? Opa, beleza? Internet restabelecida. Pode continuar aí. Parei em qual parte? Você parou na parte que foi fazer uma audiência pública em Campos de Júlio. Nós tivemos em Campos de Júlio. Tá cortando de novo ou tá ok? Não, agora tá ok. Tá. Nós tivemos em Campos de Júlio para ir lá apresentar a população, mostrar para as pessoas as vantagens da Lei de Liberdade Econômica. E o prefeito e a procuradora, que era quem mais estava gerando questionamento, que mais mandava pergunta, que mais ligava lá para conversar com os vereadores e dizia que ia perder a arrecadação, nem o prefeito e nem a procuradora apareceram na nossa audiência pública, mesmo estando na cidade, estavam os dois na cidade, nenhum dos dois apareceu para ir lá ouvir falar, ouvir uma tese diferente da que eles estavam defendendo. Nós apresentamos números, né, mostramos o reflexo que teve nos outros municípios, mas você vê o tanto que a cabeça é dura de alguns gestores e que eles não estão dispostos a aprender coisa nova, a observar por outra ótica determinadas questões. Para quem não sabe, a gente, desde o início, né, foi uma das nossas bandeiras a liberdade econômica, o fomento à economia, a geração de empregos, e a gente acha que, assim, quanto mais desburocratizar, quanto mais facilitar, o cidadão vai conseguir gerar mais riqueza. Isso é o movimento da economia, o movimento bolso do cidadão, o que é muito importante. Então, assim, a gente tem que parar de virar para o cara que está, às vezes, querendo abrir um cachorro-quente na garagem da casa dele e falar que ele tem que ter 3, 4, 5, 6 tipos de alvará para poder vender o cachorro-quente. Nós temos que deixar ele vender o cachorro-quente dele ali. Não tem que ter problema nenhum. Às vezes é o vizinho que gosta, é o outro da frente, da casa da frente que gosta. A gente tem que deixar, estimular essas pessoas a empreenderem. O brasileiro tem dentro do sangue o espírito de empreendedor. Nós precisamos liberar essas pessoas. Agora, você virar para o cara lá, ele vendendo o dinheirinho dele, colocando comida na casa dele, vendendo aquele cachorro-quente na garagem. Aí vai lá um fiscal e fala assim, não, você não tem um alvará XYZ aqui, essa rampa sua está inadequada aqui, essa escada sua não pode ser aqui, tem que ter 3 centímetros para baixo, 3 centímetros para cima. Olha essa história, rapidinho. Essa história é real. Eu
fui num bar de um conhecido meu, tinha acabado de inaugurar. E fui lá tomar uma cerveja com os amigos. Ele falou: vem cá, vamos, senta aqui. Aí fui sentar no balcão do bar, né? Sentei no balcão do bar e tô tentando alcançar o pé, cara, na barra de baixo. Sabe aquela barra de baixo que fica ali no balcão ali do boteco? Tô tentando alcançar e nada eu consegui. Eu falei: rapaz, não é possível. Será que eu sou baixinho? Eu não sou tão baixinho, não. Tenho quase 1,80 m, pô. Aí tá tentando alcançar lá a barra e nada de alcançar a barra. Aí eu falei pra ele: cara, a barra é a barra dele lá embaixo. Essa barra tá inútil aqui, cara. Não tem como a gente colocar o pé. Aí eu olhei pra ele e falei assim: olha, isso aí é uma norma do bombeiro, que a barra de ferro do boteco tem que ficar não sei quantos centímetros do chão. E se eu não fizesse dessa forma aqui, eles não iam deixar eu abrir o bar. Eu falei: o quê? Falou: ou eu deixava dessa forma aqui, ou eu não consigo abrir o bar, porque eu vou estar em desconforme com as regras. Cara, você vê que é tanta regra, é tanto trem. Tem uma outra história, por exemplo, de um colégio. Inclusive, é um conhecido nosso, trabalha comigo. A mãe dele tem um colégio de ensino de criança lá, para crianças de idade até acho que 5 anos, 6 anos, não sei. E aí a cozinha, o fiscal foi lá e falou assim: ó, essa cozinha sua não pode. Tinha uma rampa, falou assim: ó, não pode ter essa rampa aqui, porque aqui é de criança e tal. Você vai estar dando acesso às crianças não podem entrar na cozinha, lugar perigoso e tal. Tem que ter um degrau XYZ aqui. Aí ela foi, botou lá o degrau XYZ. Aí passou 2 semanas, foi lá outro fiscal. Ó, essa cozinha sua aqui, você tem um degrau alto demais aqui. Cadê a acessibilidade da cozinha? Então, eu acho que os fiscais queriam, tipo assim, ó, você vai fazer uma porta para criança não entrar, mas você vai ter que ter uma porta também da acessibilidade aqui. Então, assim, é tanta regra, tanta norma, que a gente não sabe o que fazer. A gente fica refém aqui de, fecha dessa forma, faz isso aqui, coloca isso, tira isso. Que são diversas interpretações e a gente acaba vivendo uma insegurança jurídica muito grande por conta do excesso de normas que a gente tem. Já aproveitar e deixar o convite para que você venha ao município de Juína discutir a questão da liberdade econômica aqui e esse projeto. Eu também gostaria, já junto ao convite, que você falasse também um pouco sobre a indicação que você fez também para os 141 municípios, sobre a integração ao sistema Redesim, que ele aprimora e ajuda a desburocratizar a abertura de novas empresas. Então, gostaria que você fizesse uma rápida pincelada já para a gente caminhar aí para o final da nossa live. Esse projeto, por exemplo, nós temos em parceria com a Juscemat, que a Juscemat tem esse sistema online que facilita, ou seja, o pessoal do interior não precisa ficar enviando documentos para cá, basta a prefeitura, isso é gratuito, basta a prefeitura aderir a esse sistema. A própria Juscemat tem convênios, ou seja, já faz a instalação, o treinamento, tudo de graça dentro da prefeitura. Basta, acho que a prefeitura disponibilizar um único funcionário lá para organizar uma coisa e um espaço, ou seja, facilitaria que o pessoal do interior abrisse empresas, registrasse suas empresas de maneira facilitada. Depois que nós cobramos vários municípios, esse teve uma adesão até grande, né? Na época, a presidente da Juscemat até nos agradeceu bastante por conta dessa iniciativa que a gente fez. E a ideia é essa, a ideia é facilitar para o cidadão, né? Hoje, por exemplo, eu assinei mais de 140 papéis. Na verdade, papel teve mais, nós temos mais de 140 indicações. Vamos colocar aí que nós temos 400 papéis entre visto e assinatura. Nós precisamos digitalizar, a gente precisa modernizar. Nós estamos no século XXI, nós estamos em 2020 e a gente ainda está lidando com papel. Nós já temos software suficiente para fazer o que a gente quer. E hoje nós estamos conversando, você está em Juína, eu estou em Cuiabá. Então, acabou essa conversa, acabou o papel, a gente não precisa mais mandar uma carta para conversar. Então, a gente precisa informatizar os sistemas. Informatizar os sistemas, facilitar, desburocratizar. Nós lançamos no começo do mandato, por exemplo, também, Bill, um dispositivo, uma plataforma online que chamava Revoga MT. Revoga MT era assim, qualquer empresário, qualquer produtor rural, qualquer profissional liberal, tem uma norma que está te incomodando, tem um dispositivo chato, enjoado, que você acha que não vale nada, como tem um monte, manda para ele. Tem uma lei inútil, tem um dia inútil, vamos colocar assim, lei do dia do Saci.
né? Aqui na Câmara dos Vereadores de Cuiabá, aqui tinha uma lei do Saci. Então, dia do Saci. Do sorvete Então, que foi esse aprovado tipo de recentemente aí. dia do sorvete. Não foi indo para votação ainda não, essa aí. Já vou antecipar meu voto, não, tá? Essa aí ainda não foi aprovada. Mas, assim, são coisas inúteis, que a tramitação de um projeto custa caro. Você parar para pensar, um projeto, você vai apresentar ele. Primeiro, você vai ter que ter uma equipe para elaborar esse projeto. Então, é uma equipe do deputado, é algum assessor que está recebendo, provavelmente, muito bem para fazer isso. Esse cara vai pegar o projeto, vai apresentar para o deputado vai gastar um tempo lendo, vai assinar esse projeto, vai levar esse projeto para plenário. Lá em plenário vão ter pelo menos 2, 3 pessoas que vão pegar esse projeto vai ser autuado, vai ter que receber vai ter que ter uma leitura pelo presidente, depois ele vai ser registrado, autuado, vão montar um processinho, esse processinho passa por uma secretaria, depois da secretaria ele vai para uma comissão, nessa comissão são mais 3 a 5 deputados que vão manifestar em cima desse projeto, aí ele volta para plenário, ele volta para a Secretaria de Serviços Legislativos, recebe parecer, volta para o plenário, lá no plenário ele recebe a primeira votação, depois da primeira votação repete tudo isso que eu falei, vai para a segunda votação, tem parecer do CCJ, tem mais deputado, cara, olha o tanto de tempo de gente que trabalhou no projeto. Teve um vereador do Rio Grande do Sul ou do Santa Catarina que fez, inclusive, o preço, precificou lá na Câmara quanto custaria cada projeto legislativo. Ô, senhor Ulisses, isso aqui custa em torno de 20 a 30 mil reais a aprovação de um projeto legislativo, ou seja, toda essa tramitação, se você for colocar aí hora trabalhada de funcionário em cada coisa e for fazendo a soma, vai dar aí de 20, 30 mil reais um projeto legislativo, ou seja, dinheiro público. Será que a gente tem que ficar aprovando mesmo essas coisas inúteis que não vão resolver em nada a sociedade, ou será que a gente tem que focar tempo e gastar tempo e serviço com coisas que realmente possam ter algum impacto para a sociedade? Bom demais. Deputado, caminhamos então para o fim da nossa live. O bate-papo aí bastante agradável, muitos esclarecimentos, principalmente sobre como funciona os bastidores aí do Poder Legislativo. Você explicou como é o trâmite para aprovação de um projeto, falou sobre as ações de fiscalização de um deputado. Eu acredito que muito importante, principalmente sobre essa perspectiva da nova política, de uma política de renovação, você como um jovem que preza aí principalmente, além do liberalismo econômico, também pela economicidade do setor público. Então, eu gostaria que você deixasse agora as suas considerações finais e deixasse também o seu alô, não só para a população de Juína, mas todo o Noroeste que tem nos assistido. Eu vi aqui pessoal de Colniz acompanhando nosso programa, pessoal de Juruena, Castanheira, Cotriguaçu, enfim. Então, aproveite e também deixa esse alô aí para toda a região que acompanha o seu trabalho também. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Tenho um carinho enorme aí pela região de vocês. Precisamos marcar um tour aí, hein, Bill? Quero você aí, prefeito, se Deus quiser, e depois você vai me levar para dar um tour aí na região toda do Noroeste, para a gente conhecer essa região melhor aí. Como eu tinha feito o convite para você vir fazer audiência pública aqui sobre a liberdade econômica, junto com a audiência, depois a gente faz esse tour pela região aí. Sou parceiro, viu, deputado? Então, estamos juntos. Inclusive, eu tenho um carinho enorme pela região de vocês. O meu ex-chefe de gabinete, que é atual presidente do partido, é aí da região de Juara, né? Ele falava muito, eu gosto muito de Juara. Já tive na Cavalgada em Juara aí, um grande evento. Não vejo a hora de voltar a esses grandes eventos aí, que ninguém aguenta mais essa quarentena, né? Que Deus abençoe a gente nessa pandemia aí, que tudo dê certo, que isso acabe logo. E deixar um recado para pessoas como você, Bill, e para todos aqueles que nos assistem e que acreditam no novo modelo, que acreditam que as coisas podem melhorar. Que essas pessoas continuem todos os dias acreditando. Por mais que, às vezes, os nossos sonhos sejam verdadeiras utopias, se nós deixarmos de acreditar, a gente não conquista nada e não muda nada. Então, continue firme no seu propósito, continue firme nas suas lutas, continue firme naquilo que você acredita. E aí sim, um dia a gente vai poder falar que se a gente não mudou muita coisa, a gente conseguiu plantar algo que fomentou a mudança em algumas pessoas. Então, conte comigo aí e espero que tenha sido muito proveitoso esse bate-papo. Um grande abraço, meu filho. Obrigado. Então, pessoal, a todos que acompanharam aí, tiraram um pouco do seu tempo na terça-feira à noite para acompanhar a 5ª edição da nossa rodada de lives.
Hoje batemos um papo com o deputado Ulisses Moraes, falando sobre transparência e fiscalização em tempos de pandemia, falando também sobre o processo legislativo e renovação política. Então, aqueles que acompanharam, muito obrigado, aqueles que ajudaram a compartilhar. E para quem não pôde acompanhar, vale lembrar que a nossa live continua disponível tanto na página Bill Luiz Jornalista, quanto na página JNA Notícias e também no nosso podcast na plataforma Spotify. Então, gostaria de desejar uma boa noite para vocês e até a próxima terça, se Deus quiser.